Ei, meus queridos, estamos de volta. Sim! E olha, quero agradecer a todos vocês pela participação. Caramba, eu achei que eu tinha deixado meu celular aqui. Muito obrigado, professores, pelo esse feedback que nós estamos tendo aqui na nossa aula. E ó, galerinha, não se preocupa não, viu? Qualquer dúvida, bota em box aí a perguntinha de vocês, tá bom? Aí assim que o tio lê a perguntinha, a gente transfere aí para os professores para a gente fazer esse link. E na aula de hoje, galerinha, nós vamos falar sobre a característica de alguns biomas que nós vimos na aula anterior. Agora é específico para determinadas regiões. Prof, me explica uma coisa. A importância de a gente... Só vamos relembrar a importância, tá bom? Lá no primeiro ano nós estávamos falando sobre pecuária, no segundo ano sobre agricultura e agora nós vamos falar sobre a integração dessas atividades da pecuária, da agricultura, dentro das florestas. Mas para que possamos falar sobre isso, sobre essa integração dos SAFs, nós precisamos relembrar, retomar a característica de cada localidade. Que a gente fala assim, quais são as características do bioma onde você vive? Quais são as características dessas localidades? Então, aumenta a tela aí para mim, meu diretor, para botar a tela da aula aí, ó. Aula 2.1. E na aula 2.1, nós citamos 6, né? Agora vamos falar somente do bioma da Amazônia. Dentro da aula aqui, ó, bioma da Amazônia, vamos ver quais são essas características do bioma amazônico. E para a habilidade da aula, vamos caracterizar os biomas e as espécies dessa região que vivem, né? Lembra que o bioma, ele é caracterizado pelo quê, professor? Ele é caracterizado por comunidades de origem vegetal e animal, que são variedades, vários indivíduos de espécies diferentes e que esses indivíduos de espécies diferentes são endêmicos aqui na Amazônia. Então, primeiro, o bioma da Amazônia, maior de todos os biomas. Lembra do mapa? Tem que lembrar do mapa. Aquela geolocalização que a gente colocou é o maior. It's the big. Maior de todos os biomas brasileiros e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Yes, this is the world. Além de ocupar um grande território, destaca-se pelo número de espécies, equivalendo a metade de todas as espécies do planeta, aproximadamente. Professor, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, galerinha. Vamos supor, prof, como é que eu... Se alguém me perguntar, anybody, the question with me, hey man, what's this, the bioma amazônico? Eu não sei falar amazônico nem em inglês. Então, como é que para eu não gravar isso, eu não queria gravar esse termo, né? Ó, o que é o bioma da Amazônia? É a maior de todos os biomas brasileiros. Eu não queria gravar. Como é que eu construo esse conceito? Tá? Quais são os pontos chaves para eu não esquecer? Don't forget ever again. Eu não esquecer nunca mais, prof. Primeiro, eu não vou mostrar aqui. Bota na sua mente. Lembra do mapa? Lembra do mapa dos biomas? Lembra uma coisa. Primeira coisa, ele é o maior de todos. Por extensão, ele é o maior. Já bota na cabeça. Eu vou aqui, ó, grifar umas palavrinhas-chave que você localiza. Ó, isso é territorialidade. Primeira característica do bioma amazônico. Estou falando do bioma amazônico, da Amazônia. Primeira característica dele, é o maior de todos. Lembra do mapa. Outra coisa, que o professor de geografia, tudo isso aí você já sabe, meu querido. Nós estamos o quê? Resgatando. Eu vou deixar essa tela aí
esse slide na tela e você vai seguindo a minha voz. Vem para a luz. Olha só. Primeiro, ele é o maior de todos. Professor de geografia, professor de biologia, sempre fala para você o quê? O que tem uma característica aqui da Amazônia? Porque nós temos a maior bacia hidrográfica. Lembra que os biomas apresentam determinadas características. Para mim aqui, meu diretor, tem que lembrar uma coisa. O bioma, só puxa o quadro. Isso. Temos que lembrar uma coisa. Extensão, ele é o maior de todos. Nele, nós temos a maior bacia hidrográfica. Qual a importância, a relevância disso? Que as espécies que convivem aqui, animal e vegetal, elas estão interagindo. E para ter interação, tem que ter os fatores bióticos e abióticos. Água, rio, a água, temperatura, umidade, sensação térmica, tudo isso, o clima, está dentro de uma palavrinha de um conceito chamado abiótico. Tudo isso é abiótico, está interagindo com o biótico dentro dessa bacia, desse bioma. Vegetal interage com o meio abiótico, que interage com outras espécies. Aqui tem a maior concentração, olha aí, ó, de espécies, concentração de uma diversidade diferente de espécies, tanto de animais e vegetais. Essas palavrinhas você guarda e quando você for conceituar bioma amazônico, utilize da forma que você quiser. Não precisa estar idêntico. Bioma amazônico é o maior em território e extensão, é o maior do Brasil. Entre os 6, ele é o maior. Nele tem a maior bacia hidrográfica. É uma bacia que ela tem ramificações. E essas ramificações vão dar uma característica diferente para esse bioma enorme. E como o bioma ele aparece no mapa maior, ele pega uma porção maior, então já pensa. Também vai ter uma maior concentração de biodiversidade de animais, biodiversidade de vegetais. Aí você pode falar, árvore, mamífero, meu querido, até de anuros. Anuros, lembra da professora de biologia quando ela pega e fala assim, sapo, perereca, rã, tem várias criaturinhas pequenininhas que vivem dentro de determinados vegetais, como as bromélias, que são importantíssimos para que ocorra o quê? A interação entre essas espécies. Lembra quando fala assim que é na Amazônia que nós podemos encontrar soluções? Meu Deus, minha cabeça estava cortando. Eu não vi que minha cabeça estava cortando. Eu preciso de um ponto para falar assim na minha cabeça assim, ei, doido, abaixa a cabeça, está cortando. Não tem. Então, quando a gente fala assim sobre o bioma amazônico, eu não quero que você queira tentar gravar isso. É só você relacionar, recordar as informações já obtidas durante esse processo que nós estamos de compartilhar o conhecimento aí com vocês. Tá bom? Meu diretor, abre a tela. Isso, meu diretor. Meu diretor tá tão rapidinho com os dedos dele. Acho que ele anda treinando. Aqui. Ocupa uma área que ocorre mais de 4% do território nacional. É constituída principalmente por uma floresta tropical. Olha aí as características desse bioma. Passa pelo território, olha lá, do Acre, olha onde está inserido o bioma da Amazônia. Amapá, Amazonas, Pará, Roraima. Meu diretor, how do you say? How do you say? Roraima. Não, aqui, ó.
Não, Pará e Roraima. How do you say? Roraima, né? Roraima. Não, né? Não é Roraima, é Roraima. Como é que tu fala? Tu fala Roraima ou Roraima? Ah! Eu querendo casar intriga. E parte do território do Maranhão e Mato Grosso também. Tá? Rondônia e Tocantins. Mas, prof, quando a gente fala disso, só para saber... Ah, tá aqui o mapa, olha aí, meus queridos. Tá? Compõe o bioma da Amazônia, planícies, terrenos com pouca variação de altitude. Professor, eu nunca entendi, não, quando falam assim sobre altitude. Galerinha, sempre lembrando quando o professor de educação, de geografia, de biologia, falava altitude. Quanto mais alto... Ai, não acredito que eu vou fazer isso. I don't believe this. Um elefantinho incomoda muita gente. Aqui, meu diretor. Ai, para de riscar o chão, Jefferson. Gente, professor, eu queria entender um pouquinho quando fala altitude. Altitude, né? Quando é em relação ao nível do mar, né? Do nível do mar que a gente fala, mas não tem mar aqui. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, altitude, quando você está mais alto, menor pressão. Quando você está em uma região mais baixa, quando você está em lugares mais baixos, a maior pressão, maior concentração de várias coisas. Exemplo, ar, disponibilidade de oxigênio. Lembra? Quando você vai lá, quando dizem que você está subindo uma montanha, significa que tem menor quantidade de oxigênio, menor pressão. Então você está no nível do mar ou acima do nível do mar, tem essa referência, tá? Qual a importância disso? Qual a importância de falar que o bioma amazônico, né? Aí nós temos planícies, depressões e temos planaltos. Em relação às planícies, terreno com poucas variações de altitude. Se tem poucas variações de altitude, o que isso significa? Meu diretor! Fala no pé do meu ouvido. O que isso significa? Não, meu diretor, me bota no tela. O que... Se a galeria soubesse. O que significa, meu diretor? Vamos ver se está prestando atenção na aula. A Ivoneide? Eu não sei se ela está prestando atenção na aula. Tá? Ivoneide, meu anjo! Um abraço para você. Tamo junto! Ei! Hã? Olha a Ivoneide falando para eu. Isso aqui, o que significa isso? 2 vezes? Ivoneide, responde para mim, o que significa isso 2 vezes? Aham! Ei, vamos lá, vamos voltar. Território com poucas altitudes. Se tem pouca variação, né, de altitude, eu tenho uma maior ou menor quantidade de seres vegetais. E aí, meu diretor? Eu posso falar isso? Diretor, dá um berro aí. Gente, nós sabemos que quanto mais alto, menor a concentração de oxigênio. Então, quando tu sobe as montanhas, então tu vai ter menor variedade de espécies de origem vegetal. Algumas espécies se adaptam para conseguir ficar naquela altitude. Então, quanto mais baixo, eu também não encontro aquelas espécies, mas a diversidade de vegetal é maior. Olha a informação que tem só na palavra planície. Se estou na planície, essa variação de altitude é menor. Tem! O quê? Variação, lugares com maior ou menor concentração, que vai influenciar no clima, na disponibilidade de água em estado de vapor. Então, se eu tenho menor variação, poucas variações de altura,
Então, eu tenho maior diversidade de vegetais em relação às regiões altas. Então, olha só, depressão, olha, depressões, desculpem, depressões. O retardado falou depressão. Depressão é tristeza. Depressões. Tipo, aumenta para mim, meu diretor, que eu não estou enxergando. Agora sim. Tipo de relevo aplainado, onde são encontrados colinas baixas, planaltos, terrenos com superfície elevada. Tudo bem? Depressões, plainados, né? Planos, não tem variações. Então a vegetação é contínua. Então nós temos uma menor diversidade de espécies de origem vegetal. Elas são mais semelhantes, elas evoluíram muito próximas. Planaltos são terrenos de superfície elevada. Então, tem sim algumas regiões mais altas, regiões baixas, mas com variações contínuas. Tá bom, galerinha? Olha aí, ó, características do bioma amazônico. Primeiro, entre as características, quando o tio fala fauna, o tio está falando de animais. Quando for flora, o tio está falando de vegetais. Professor, eu sempre me confundo. Como é que eu faço uma coisa? Ó, gente, eu também, eu tenho muito problema para entender essas coisas. Então, flora, tem a flora e a fauna. Flora não é questão só vegetal, tá, gente? Tem outras implicações. Tem as outras implicações. Mas o principal são as vegetações. Então, quando você fala flora e fauna, flora, pensa em flor. Um exemplo. Pensou em flor, flora é flor, flora vegetal. Fauna, animal. Achei bom. Então, na Amazônia, existem cerca de 30 milhões de espécies de animais. Existem alguns animais que ainda são desconhecidos pelo homem. Claro que aqui nós temos algumas imagens, né, da representação da fauna da nossa região, que são animais, muitas vezes algum deles endêmicos na nossa região, algumas espécies. No Brasil, são ao menos 311 mamíferos, 1.300 aves, 273 répteis, 232 anfíbios e 1.800 peixes continentais. Nos rios podem ser encontrados mamíferos, exemplo, o boto, cor-de-rosa e o tucuxi, o peixe-boi da Amazônia, ariranha e lontra. Em meio à floresta, pode-se encontrar onça-pintada, né? Tamanduás, quantidade enorme de primatas, como uma diversidade entre as espécies, o macaco-prego, a aranha, barrigudo, guariba. Segundo o CMBio, o bioma abriga 10% das espécies de primatas do mundo. Há uma grande diversidade de peixes no bioma, como pirarucu, piraíba, piranha, piramboia, peixe-borboleta e arraia. A variedade de peixe é tão grande que o bioma contém 85% das espécies de toda a América do Sul. São aproximadamente... Gente, aí só tem uns zerinhos aí, tá? Em relação aos répteis, os répteis também são abundantes na Amazônia. Exemplos de jacarés, incluindo o jacaré-açu, o maior de todos os jacarés, com um tamanho aproximadamente 6 metros de comprimento, na sua idade adulta, tartarugas, lagartos, serpentes,
como a sucuri e a famosa anaconda, que já foi protagonista de filmes. Há muitos anfíbios, né, que povoam águas, solos, sapos, rãs, pererecas e diversas, né, tanto na estrutura como no corpo. Podemos encontrar grande variedade de aves, né, como tucanos, periquitos, araras vermelhas e uirapuru. Gente, eu vou dar uma parada aqui em relação que é a apresentação dos seres que constituem a nossa fauna, para também só recordar uma coisa para vocês. Aqui nós estamos apresentando, né, essas comunidades, essas espécies que fazem parte do bioma amazônico. Muitas vezes... Vem para cá contigo. Muitas vezes é bom recordar uma coisa. Estamos aqui apresentando para vocês, eu vou voltar até o slide um pouquinho. Estamos mostrando o que nós estamos apresentando aqui. Não estamos apresentando nada. Estamos recordando, não é isso? Os integrantes da fauna, os animais, os representantes do bioma amazônico. Mas nessa nossa apresentação do bioma amazônico, professor, what's the very important down? Qual é a importância disso? Qual a importância de relembrarmos quem faz parte em relação à fauna, os animais, os representantes da Amazônia, né? Que constituem. Porque aqui nós vamos referenciar, nós vamos relacionar a animais e vegetais. Primeiro a fauna, que são esses animais, e as suas características, tanto na terra, no ar, né? Nas áreas de características, né? Os répteis, as aves, os mamíferos. E aí eu parei aqui nos répteis. É importante relembrarmos de quem faz parte desse bioma amazônico. Eu vou transpor aqui para a nossa área da NBAZ. São as características biotecnológicas. Quando você conhece o exemplar, quando você sabe quem são essas comunidades que são endêmicas da nossa região, nós temos que resgatar esse conhecimento regional, para que dele você tire informações, substâncias que esses animais apresentam, que são utilizados não só na medicina humana, mas substâncias que esses animais apresentam, que são sim utilizados nas nossas atividades da agropecuária. Já ouviram falar muito que animais, principalmente os anuros sapos, eles têm substâncias que são consideradas tóxicas, mas o nível são utilizados como medicamentos terapêuticos para os humanos. Mas na nossa aula, nós vamos ver que algumas substâncias que esses anuros, né, que eles têm na sua pele, também são componentes orgânicos utilizados como defensivos agrícolas que não apresentam característica tóxica e que também auxiliam na produção de determinadas produções de vegetais como característica que a gente insere na produção de soja, na produção de algodão, na produção de milho, em pegar uma característica que diminui a incidência de pragas na produção agrícola. O conhecimento tecnológico é nesse sentido que nós vamos dar aula aqui no terceiro ano. Reconhecer, resgatar essas informações dentro desses habitats que auxiliam na produtividade, não só agrícola, mas na produtividade da pecuária, como
utilizar determinados... como é que chama, meu diretor? A Little Wolf... Bioreguladores. Bioreguladores não posso falar diversidade, biodiversidade, são bioreguladores, são componentes químicos desses representantes do bioma amazônico que são utilizados como reguladores dentro da atividade da pecuária, dentro da atividade da agricultura. Então, eu sei que quando a gente está falando assim, características de tucano, tartaruga, é o que a gente negligencia. Negligencia a nossa cultura local. Esquecemos que aqui nós não temos o problema com os representantes animais, mas sim neles tiramos as soluções para melhorar os processos de tecnologia e implementação, tanto na área da agricultura, como na área da produção, da criação, para que possamos dessa forma aumentar não só a melhoria da qualidade da produção no estado de Rondônia, mas é que muitas pessoas, quando estão falando sobre processos biotecnológicos na agricultura, boi verde, diminuir a incidência do carbono, ou então melhorar o processo de ofertar uma qualidade de um produto sem agrotóxicos, sem agredir a natureza, né? O ILPF, que é a Implantação Pecuária, Lavoura e Agricultura, esquecendo que o simples, o básico, também traz qualidade e melhoria para a agricultura e aumenta o processo de possibilidade de termos aí uma empregabilidade das pessoas da nossa região. Por isso que nós estamos, eu sei que muitas vezes nós estamos falando desses representantes, eu tenho que fazer essa interação, trazer para a nossa realidade. Realidade da NBAZ, estou falando nesse sentido, tá bom? Aumenta a tela aí para mim, meu diretor. Continuando, olha aí, ó, o maior número de espécies como artrópodes, insetos, aracnídeos, crustáceos, besouros, borboletas, mariposas, formigas, aranhas, moscas, abelhas e vespas. Gente, esses animais, que fazem parte da fauna da Amazônia, eles apresentam uma adaptação. Professor, olha, o que isso significa quando eu tenho insetos que estão adaptados a O que significa isso, pessoal? Quando eu tenho determinados besouros, borboletas, mariposas, formigas adaptados à nossa região, significa que eles têm uma tolerância ao fungo, tolerância a vírus, tolerância a micro-organismos que podem sim, quando entram em contato com o humano, causar doenças. Então, quando você estuda esses representantes do bioma amazônico, você tira dele informações que podem ser utilizadas como medicação na farmácia, como medicação na área agrícola para melhorar o processo de controle de pragas, como melhorar o processo de produção e fazer com que uma determinada cultura fique mais tolerante e resistente. Quem vê? Pessoal, back para mim, meu diretor. Olha só. Raciocina. Rondônia, há 5 anos atrás, se eu não tiver... Calma aí, eu comecei aqui em 2017. Em 2017, meu querido, eu comecei a gravar em 2017. Então, em 2016, 2015, ninguém sonhava falar que Rondônia estaria produzindo algodão. E para o algodão chegar a ser inserido aqui em Rondônia, que faz parte do bioma amazônico, ele teve que ser adaptado às condições amazônicas. Então, onde vocês acham que tiram determinados conhecimentos para você colocar em um vegetal que consiga tolerar essa variação climática?
e colocar Rondônia dentro de um cenário da agricultura jamais pensado. Oh, eu me lembro que em 2010, 2009, quem falava sobre piscicultura? Hoje falam, né? Hoje todo mundo aparece lá mostrando que aqui é o berço de uma diversidade e é pungente o processo de piscicultura aqui em Rondônia. E piscicultura não só se restringe ao processo de criar peixes em tanques, não. Tem um processo também, como é que chama, meu diretor? De pesca. Como é que fala? Meu diretor? Pesca o quê? Vai, Senhor Deus, me ajuda. Pesca esportiva, vou falar esportiva. E peixes e espécies que nem daqui fazem parte do nosso bioma, como tilápia. Muitos não falam, mas cria-se tilápia aqui. E sabemos que tem que tomar um certo cuidado com a criação de tilápia. O que o senhor está querendo dizer, professor? Que para conseguirmos trazer espécies de fora, tanto de origem animal como vegetal, passa por um processo de adaptação. E para você adaptar em uma determinada região, você tem que conhecer essa região. Para se ter fármacos, remédios, advindos da onde? De animais e vegetais, que são estudados, que melhoram. Sabemos que muitos relaxantes musculares ou vêm de origem animal, um princípio ativo, ou vem do princípio ativo de um vegetal, não é isso? Pega-se um vegetal, tira, extrai dele o princípio ativo e vê a atividade biológica. Ou pega-se um animalzinho e vê como é que esse animal consegue se adaptar, analisa, né? Analisa todas as enzimas que ele produz, seja um sapo, seja um inseto, seja um peixe, para ver que se tem alguma utilidade farmacológica que auxilie na saúde dos seres humanos, na alimentação, na agricultura, na pecuária. É essa forma que nós temos que enxergar quando apresentamos para vocês uma formiga que está na nossa região amazônica, que quando ela vai lá para o formigueiro, ela tem contato com fungos, com vírus, que são exclusivos de uma determinada região, porque a gente sabe que quando a gente entra na floresta, você está exposto a determinados micro-organismos que não temos contato, que não fomos expostos, e dessas informações podemos produzir algum... A palavra que está na regra agora, né? Que tem alguma atividade biológica, produzir algum fármaco. Quando eu falo fármaco, não vamos nos restringir aos fármacos de humanos, mas fármaco, tanto um componente químico que é utilizado tanto para a saúde humana, para a adaptação de vegetais na agricultura, melhorar a produtividade de animais, cosméticos, N possibilidades. Então, a gente primeiro que está vendo na nossa aula sobre o bioma amazônico, os seus constituintes, quer dizer, as unidades, as espécies que aqui vivem, e estudar essas espécies, conhecer as suas características, as suas formas de ação, para que a gente possa utilizar esse conhecimento ao favor do desenvolvimento, não só na área agrícola, como na área também urbana, quando a gente fala sobre essas interações. Tá bom? Aumenta a tela para mim, meu diretor. Também, pessoal, como eu estou mostrando os insetos, nós temos a parte vegetal, os representantes. Então, só lembrando, temos os representantes da fauna, que é animal, e da flora, que é os vegetais. Então, nós temos temos algumas divisões. Nós temos representantes da mata, dos vegetais, de terra firme. E temos
da várzea, não é? E Igapó, e do solo, e da água. Mas vamos voltar. Mostrei quais são eles. Então, terra firme, a vegetação divide-se em 3 categorias. Mata de terra firme. Ok? Ok. Matas. Não. Essa cor aqui é horrível. Borracha. Apaga. Não. Essa cor é horrível. Azul. Meu Deus, santo amado Deus. Apaga. Que mudou. Entendi. Tem que clicar 2 vezes. Ok. Então, nós temos aí. Mata de terra firme é em 3 categorias. Primeira categoria é a mata de terra firme. Segunda categoria, botar um verdinho, é a mata de várzea. E a terceira categoria é a de Igapó. Então, pessoal, olha só. Nós falamos da fauna e agora estamos falando da flora. São 3, terra firme, várzea e Igapó. São regiões, né? São aquelas que estão em regiões mais altas e, por este motivo, não são inundadas pelos rios. Nelas, as árvores de grande porte, como a castanheira e as palmeiras, têm uma variabilidade bem mais expressiva. Matas de várzea são as que sofrem com as inundações em determinados períodos do ano. Na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de inundação é curto e a vegetação é parecida com a das matas de terra firme. Nas regiões planas, que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante ao Igapó. E o que é a mata de Igapó? São aquelas que estão situadas em terrenos mais baixos. Gente, professor, pelo amor de Deus, só me lembra uma coisa. O que isso é importante, galera? Lembra quando a gente fala assim, de terrenos argilosos? É uma característica de Igapó. São terrenos mais argilosos aqui na nossa região amazônica. E lembra uma coisa, temos que entender isso para quando aquele povo, não posso falar aquele tipo de povo que é preconceituoso, entendeu? Mas não tem quando a gente fala daquele povo que fala assim, a Amazônia, o solo não é rico, é superficial. Pituíba, é óbvio que é superficial, mas as propriedades físico-químicas e as condições que nós temos para fazer uma nutrição do solo amazônico não tem nada a ver com as características regionais. Ai, Senhor, segura, Jefferson. Então, meus queridos, a característica dos igapós, arbusto, cipó, musgo, são características que proporcionam um bioma específico para essa região. Nós também temos solos secos, né? A floresta amazônica é, em geral, bastante, arenoso. Em geral, nós temos regiões específicas de argiloso, que retém a água, mas na sua grande extensão são solos arenosos. Possuem uma fina camada de nutrientes, que se forma a partir da decomposição das folhas, dos frutos e de animais mortos. Essa camada rica é caracterizada como o quê? Humus, que é uma matéria importante. Para mim, meu diretor, essas regiões específicas, regiões de solo da floresta amazônica, nós já sabemos disso, que ela se retroalimenta. Mas isso é importante frisar. É um solo arenoso, é um solo de retroalimentação. Para quem? Para a fauna, para a flora, para as estruturas representativas. Tem nada a ver com a agricultura. Uma coisa é subsistência florestal, outra coisa
é a agricultura praticada dentro desse bioma, que é totalmente compatível. É isso que nós temos que sempre estar lembrando para vocês e retratando aqui nas nossas aulas, tá bom? Galerinha, finalizando aqui, ó, com a água, que é a parte, né, da maior bacia hidrográfica do planeta. Daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido sobre as características do bioma da Amazônia. Tchau, tchau.